Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Clube FI Entrevista, o programa dos investimentos imobiliários alternativos, aquele que junta o mercado financeiro com vários outros mercados, principalmente o imobiliário. Hoje é dia da gente ter aula aqui, receber um grande professor desse mercado de fundo imobiliário. Quem já foi meu aluno em curso de fundo imobiliário já teve uma parte da aula sobre HTMX. Eu vou lá, mostro, conto toda a história, tudo o que aconteceu e tal. Diogo Canteiras uma vez me contou essa história toda e desde então eu replico muitas vezes em sala de aula, já falei muitas vezes dele. E então tá aqui o grande professor Diogo Canteiras para bater um papo comigo e com você, junto com os também gestores do BTG, Fernando Crestana e Caio Adelfo. Se prepara aí que hoje tem história para falar do HTMX e do que vem pela frente, né? Das próximas histórias do fundo. Senhores, muito obrigado pela presença. Muito bom tê-los mais uma vez aqui e falar. Não adianta falar que eu exagerei, porque não exagerei. Não, você é sempre muito gentil, Arthur. É um prazer grande estar aqui com você. Tá? E vai ser um prazer bater esse papo com você, mas realmente você falou o pai do Max Invest, eu estou mais para avô. Bom, é um fundo criado em 2007, né, Cristano? É isso mesmo, é um prazer estar com você, como sempre. E como sempre também estar com o Diogo, que é uma pessoa que a gente admira bastante e tem ajudado a gente já há pelo menos 15 anos aí, estratégia de hotelaria no mundo. Nessa época você já estava na indústria também, em 2007. Já eu comecei na indústria em 2005 para 2006. E aonde foi criado o HTMX lá? Eu não estava na Brasília na época, mas já estava na Rio Bravo na época e acompanhei desde o começo, antes, né, no banco de fora, aí depois eu fui para Brasília e aí desde então, desde 2009, 2010, eu comecei a acompanhar o Max Invest já direto. E é um fundo que vai lá e compra e vende, e aí, Caio, você entra quando na história do HTMX? É engraçado que eu entrei na história do HTMX em 2017, mas na época eu era contador do HTMX. Contador. Eu fazia a contabilidade do fundo. Eu tive a honra de assinar um balanço do HTMX como contador em 2020, e aí em 2021 eu me junto ao time do Crestana para fazer a gestão. Então esses dois já tinham dado muito trabalho para você eles contabilizar tudo que já comprou e já vendeu lá dentro. Ele também dava um trabalhinho, calcular o ganho de capital lá, tinha umas planilhinhas lá para recuperar e calcular exatamente tudo que esse fundo faz, que é um fundo muito ativo, né? Isso aqui é interessante, né, falando da parte da contabilidade. Houve um tempo do fundo, mais do início para o meio da sua existência, que o fundo amortizava, né? Pagava dividendos e também devolvia uma parte para o investidor, que era a amortização. Eu lembrei disso porque eu, né, o investidor e meus clientes, na época eu era agente autônomo, eu tinha que ficar ajudando eles, agora você tem que corrigir o seu preço, você pagou 100, mas recebeu uma amortização de 5, então seu preço é 95. E faz um bom tempo que não amortiza mais. Parou, né? De fazer. Até a gente amortizava com muita frequência, quase todos os meses, né, Diogo? Sim. E eventualmente a gente tinha amortizações maiores. E o problema foi até um feedback de investidores. Sim. Porque tinha várias derivadas, o pessoal começava a precificar tudo como uma coisa só. Era uma loucura. Você lembra? Ele entrava um pinga no mês, que era a amortização, e era o dividendo, então ele entrava muito maior do que era, e o mercado começou a precificar tudo errado, e tinha dor de cabeça no final do ano. Então eles pediram, mesmo assim, vamos diminuir a frequência. Aos poucos a gente foi diminuindo, e chegou uma hora que a gente começou de quando em quando fazer algumas aquisições pontuais, e a gente percebeu que tinha mais valor usar daquele capital que não era amortizado, que geralmente era pequeno no portfólio, para fazer aquisições, do que a dor de cabeça que a gente estava causando para o investidor achando que a gente estava ajudando. Então a gente começou a segurar, né, Diogo, as amortizações. E era isso mesmo, para quem sabia o que estava fazendo, era cotista e tal, tinha essa dor de cabeça de ficar ajustando o preço para declaração de imposto de renda, essa coisa. E um estrago que acontecia para quem desavisado não tinha ideia do que separar a amortização de rendimento. Eu me lembro desse fundo negociado a mais de 2 vezes o valor patrimonial, mais do que o dobro do que deveria ser. Não que isso não está acontecendo em menor escala agora, né? O meu fundo estava até mês passado negociando com 50% de ágio ao patrimônio. Né? Então, assim, o patrimônio é R$134 por cota e estava agora R$190, 40%, 45% de ágio. Mas não pelo mesmo motivo, imagino, da última vez, desse momento que você mencionou. Né? Agora por distribuição de dividendos mesmo, com lucro de vendas, né?
que também tem a sua armadilha, né? Que você As pessoas acham que vai ser recorrente, vai ser sempre igual. não é o recorrente dele, quando você vai fazer um cálculo de dividend yield, assim como no cap rate você, professor no assunto, você não pode perpetuar o lucro que você está fazendo, é o recorrente. O mercado vê aquele dividendo muito forte e naturalmente ele fala, opa, é muito bom. Agora, o que falta, a gente tem sempre um desafio de cada vez trazer mais transparência e entender que há sim uma recorrência muito grande. Então, se vai ficar ainda muito... A gente está já há mais de ano distribuindo todos os meses muito lucro de venda daquele mês. E provavelmente a gente vai permanecer por mais 1, 2 anos nesse ritmo, apesar de juros elevados, etc. A gente pode até explorar isso aí depois mais tarde com você. Eu acho que o investidor tem que entender que o negócio hotel já é de uma receita variável e o negócio HTMX inclui as receitas da operação hoteleira e lucros com vendas que acontecem constantemente. Tem época que mais, tem época que menos. Então ninguém deveria esperar do HTMX uma distribuição tipo BTLG, que é fundo imobiliário, mas é outra coisa, contratos atípicos e tal. Então é o investidor entender também a função de cada ativo no seu portfólio, o que esperar dele, né? O Max Invest é mais complexozinho, né, para entender. O Crestana sempre fala isso, ele é uma espécie de um fundozinho de private equity, né, onde a gente sistematicamente compra e vende os ativos, compra com um bom preço, né. A gente costuma falar que a melhor maneira de ganhar dinheiro com hotel é comprar bem. Tá? E eu acho que isso é uma coisa que no Max Invest a gente tem aprendido muito profundamente. Quer dizer, quando você compra bem os ativos, você até pode errar um pouquinho, tá? Porque o fato de você ter comprado bem aguenta aquele eventuais desaforos. Tá? Mas você não pode garantir que você vai conseguir comprar bem para o resto da vida. Tá? Eventualmente você compra bem porque o momento de ciclo de mercado é conveniente, às vezes você compra bem porque tem um vendedor que está numa situação meio crítica e precisou vender. Às vezes você compra bem porque houve uma oportunidade pontual, mas é quase sempre a exceção, né? Você compra na exceção. Tá? Dizer que você vai garantir isto para todo sempre não é um moto contínuo, você não vai garantir para sempre. Mas enquanto a gente conseguir comprar bem, tá? A gente vai colocando combustível nesta roda, tá? Para que a gente deixe esse ativo dentro do fundo, deixe ele valorizar e no momento oportuno, quando você já tiver tido uma valorização que você considera razoável, tá? Aí é hora de vender e distribuir o ganho de capital para os cotistas. Agora, decididamente não dá para o cotista esperar uma remuneração uniforme, ela é tudo menos uniforme. Da natureza do fundo. Estamos falando de um fundo criado em 2007 que está com a sua 16ª emissão de cotas na rua, né? O que a gente vai mostrar, inclusive, é tudo material publicitário aprovado pela CVM. Do material já tem um grande resumo do fundo. É muito tempo, muitas captações para fazer essas compras que você está falando, mas uma coisa não mudou essencialmente, que é o tipo de ativo e ele sempre em São Paulo. Continua sendo ativo hoteleiro, tá? Mais focado nos condotéis, tá? Mesmo porque praticamente não tem hotel em São Paulo para comprar, tem muito pouca coisa, tá? Mas são ativos hoteleiros, tá? Focados em condotel na cidade de São Paulo. Tá? E por que na cidade de São Paulo? Porque o mercado de São Paulo é um mercado mais forte. Tá? E é um mercado que tem menos riscos de entrada de novos players. Tá? Então, hoje, se você quiser fazer um novo hotel na cidade de São Paulo, para você escolher um bom terreno, uma boa localização, primeiro que é difícil e depois que é muito caro. Tá? Isto faz com que este mercado hoteleiro, principalmente na cidade de São Paulo, tenha fortes obstáculos à entrada. Esses obstáculos à entrada são muito bons para quem está investido em hotel, tá? Porque esse cara que está investido em hotel, ele vai ter a certeza que para aparecer um concorrente do lado dele vai demorar bastante tempo. Enquanto não aparecer um concorrente, você vai atender a demanda que é naturalmente crescente e que faz com que essa diária média vá crescendo e o resultado do hotel também vai crescendo, que é o que a gente tem como previsão para os próximos
5, 6 anos, pelo menos. Deixa eu te complementar, Arthur, que você fez uma menção importante de 16 emissões. Uhum. Na minha cabeça aqui, aí você me corrige, Diogo, Caio, nos últimos 10 anos, acho que foram 3 emissões. Exceto essa aqui, não entrando na conta. Aqui eu estou pensando aqui em Stan Plaza, Morumbi e Congonhas. Pode ter tido mais alguma. Ou seja, foram 16, ok, mas nos últimos 10 anos foram 3 muito cirúrgicas e pontuais, como essa aqui também é. Porque no começo do fundo, como ele estava partindo a base zero, era muito isso de garimpando, né, Diogo? Então foram ali 10, 12 emissões, 13 emissões, que é o crescimento. Então é um número alto, mas porque ele nasceu com essa característica. Mas agora, conforme ele vai se consolidando, a nossa tese, até para respeitar um pouco isso que o Diogo falou, a questão de momentos de ciclo, são, para a gente conseguir entrar no momento certo, são cirúrgicas. É um ponto só. Dessas emissões que eu mencionei, praticamente todas elas, por exemplo, o Stan Plaza, que a gente comprou em 15 para 16, o proprietário ele estava passando por uma oportunidade de desenvolvimento de um outro empreendimento e tinha uma dívida que ele tinha que destravar, enfim, era a oportunidade para ele trazer liquidez. Esse é um mercado pouco líquido, não é muito player. Fundo imobiliário, você conhece, 505, 510 fundos listados, tem hoje 2 ou 3 fundos que trabalham com hotelaria, em essência o Max Invest, que é o grande comprador e vendedor. O segundo é o XP Hotéis antigo, que virou BTG Hotéis, que é a nossa gestão também, que ele tem não só São Paulo, tem ativos fora, e tem o menor do professor João Rocha Lima, que ele faz uma Vila Olímpia, uma coisa mais pontual, mas enfim, em essência, esses são os fundos que estão na indústria. Então, assim, não existe muito apetite para comprar, etc. Então, quando surge uma oportunidade mais naquele momento, a gente era o comprador ideal, compramos com um grande desconto. O grande desconto é 55% o valor de laudo. E aí a gente teve Congonhas, a mesma história agora recentemente, 2, 3 anos atrás, 2021 para 2022, mesma coisa, o empreendedor proprietário dele era um que a gente sempre namorou, né, Diogo? O Congonhas, poxa, você tá lá na passarela do aeroporto, você sai direto dentro do lobby do hotel, é maravilha. Então assim, a gente sempre tentou comprar, obviamente a gente nunca conseguiu, e naquele momento, pós-pandemia, o empreendedor desenvolvendo outras coisas pelo Brasil, que ele tem outras praças, falou, puxa, vida, preciso de liquidez. E a gente foi lá e conseguiu também comprar com 55% do valor de laudo também. Então, é cirúrgica. Essas últimas 3 emissões foram assim, como essa também, depois a gente pode explorar um pouco mais. E só também complementando Congonhas, acho que é um ativo que representa o que o Diogo comentou. Um ativo que está do lado da passarela do aeroporto de Congonhas. Como isso se replica? Aeroporto de Congonhas, o segundo mais movimentado do país, top 5 mais movimentados da América do Sul. Isso é basicamente uma propriedade que não se replica. Propriedade que, com a adequada manutenção, ela vai ter sempre uma demanda fabulosa. Né? Então isso acho que é um investimento imobiliário que faz muito sentido. E isso é uma característica da indústria de fundo imobiliário, especialmente dos fundos de tijolo. Vocês trabalham no BTG, um grande banco gestor de fundos de tudo quanto é tipo. E tudo quanto é gestor de qualquer fundo fala, meu fundo é irreplicável. Fala, desculpa, meu amigo, não é. Seu fundo tem o quê? Ações? Eu consigo ter minha carteira de ações. Seu fundo compra renda fixa? Eu consigo comprar renda fixa. Agora, Ibis Congonhas eu não consigo. Congonhas eu não consigo comprar. Só tendo cotas do HTMX. Galpões de logística só tendo cotas do BTLG, dos outros fundos. Então, irreplicável de verdade é fundo imobiliário de tijolo. Perfeito. O resto é conversa de gestor. E só aproveitando, fazendo uma propagandazinha aqui do Ibis Congonhas, né? E uma conversa que a gente tinha antes da gente começar a nossa live aqui, o Ibis Congonhas, além dele ser um ativo super bem localizado e replicável, como o Caio comentava, tem todo um trabalho que a gente vem fazendo para ir melhorando este ativo. Tá? Então, quando a gente lembra como ele era antigamente ele era um hotel, mas ele só tinha entrada pela rua de trás. Tá? Deve até ter imagem dele aqui, enquanto você fala eu vou encontrar. Tem imagem do Ibis Congonhas aqui, né, nesse material? No material publicitário? Tem só uma pequena imagem quando a gente adquiria. Mas já ajuda, deixa eu encontrar lá aqui. Um pouquinho pra cima. É esse? Não, esse é Morumbi. Aí, nessa página, tem só uma imagem da fachada dele. Tá joia. Não, Tá lá, tá todo mundo vendo também junto com a sua descrição. Tá bom. Não, eu comentava porque ele
na sua conceituação, tá? Ele é como se fosse um hotel de terminal, é como se ele estivesse dentro, ele está tão próximo do aeroporto de Congonhas que ele é como se fosse um hotel de terminal. Só que a gente foi trabalhando para ele ficar cada vez mais um hotel de terminal. Então, antes, quer dizer, quando ele foi inaugurado, só tinha uma entrada pela rua de trás. A passarela para você chegar até o hotel era uma passarela ruim, tá? Inclusive complicada até de você reformar, porque aquilo é um projeto assinado do Vila Nova Artigas, então aquilo estava tombado. Caramba. A passarela estava tombada, e para reformar a passarela teve todo um esforço, teve toda uma negociação com a prefeitura. Ela foi reformada, hoje ela é uma passarela coberta, tem elevador de um lado, elevador de outro, tá? E a gente depois conseguiu, tá? A área de trás do hotel, a área que dá para a passarela, ela tinha uma ocupação ilegal, tá? Esta ocupação ilegal, ela depois foi tirada, se transformou na pracinha Comandante Rolim, o nome da pracinha é Comandante Rolim, e o hotel pôde abrir uma porta para esta pracinha, tá? Então, hoje, tá, ele é um ativo ainda mais interessante do que ele era no início, tá? Isto faz parte desse trabalho que a gente tem que diferencial fazer da gestão, né? de ir trabalhando cada um dos ativos, tentando explorar ao máximo o potencial de cada um. Só para deixar bem claro, essa ocupação ilegal que o Diogo falou era um estacionamento irregular, tá? Ninguém foi despejado das suas casas, nada disso. Era uma pessoa que... Era uma pessoa que tinha decidido pegar aquele terreno para montar um estacionamento, que, aliás, era um bom local para ter um estacionamento. Sem dúvida. Só faltava ter a propriedade do local para isso. Você viu que interessante, Arthur, então. A gente tem uma parceria aqui, BTG, com a Hotel Invest, que o Diogo é um dos grandes especialistas, eu sempre falo isso, reforço o que você falou, em hotelaria, entende profundamente, e ele é muito crítico, ele e o time dele, eles entram mesmo no hotel, veem onde dá para extrair valor, veem, assim, de fato, com, enfim, referências dentro e fora do Brasil, em outras praças, e fazemos. Então, existe um ativismo muito forte, uma vez com um pé dentro do hotel. E a gente aqui, BTG, mais pelo viés do mercado de capitais, como que a gente estrutura, como que a gente faz operações, viabiliza a estrutura inteira. Então, essa sinergia nossa, que é uma cogestão, né? Quem está se perguntando, pô, BTG com o Hotel Invest, quem que faz o quê? Nós somos cogestores aí dessa estrutura do... Eu falei que o próprio Clube FI Entrevista une mercado financeiro com o mercado imobiliário. Essa união existe desde sempre e é, sem dúvida, a explicação do sucesso do fundo, né? A expertise do Diogo e da Hotel Invest no mercado hoteleiro é, assim, para poucos. E, por outro lado, ele me contou essa história, eu vou falar rapidinho. Eu estava fazendo mestrado, precisava fazer um trabalho de mestrado, aquela coisa zero importante para um cara com a agenda do Diogo. E eu mandei, falei, pô, eu podia tentar falar do Max Invest e tal. Eu mandei um e-mail para o Hotel Invest. E aí falaram, você pode vir aqui tal dia, tal hora. Tal dia, tal hora, o Diogo me recebeu. Falou, vamos tomar um café. Esse café durou 2 horas. Ele me contou a história inteirinha do Max Invest, desde antes do Max Invest. E ele me falou, eu nem sabia o que era fundo imobiliário, não sabia nem que esse negócio era isento. É verdade. Né? Aí, lógico que eu tirei 10 no trabalho, isso é menos importante, porque o que eu aprendi com esse café de 2 horas foi um curso inteiro, né? Então, o Diogo me falou isso, eu nem sabia o que era fundo imobiliário. Quem sabe muito bem o que é fundo imobiliário são vocês, gestores da parte financeira, né, no BTG. E o conhecimento do mercado hoteleiro dele é uma baita parceria. E é legal que a gente, um outro caso, né, Diogo, de turnaround nosso, foi o Howard Johnson lá na Faria Lima, né? Esse caso foi fantástico. Já faz mais de 10 anos que a gente fez lá, acho que foi em 2012, né? E era um hotel que tinha, enfim, vários desafios lá na época, não precisa entrar aqui no micro. A gente não tinha um stake de controle gigante, mas a gente tinha um bom stake lá dentro, né, Diogo? E tinha votos conflitados, etc. E a gente fez uma senhora organização, uma assembleia ali difícil. Enfim, resumo da história, a gente conseguiu trocar a bandeira, né, para um Ibis Styles. Ali depois fizemos aquele painel do Cobra lá com a bicicletinha, bem na esquina ali da Rebosco com a Faria Lima, e o hotel deslanchou, né, Diogo? E o Cobra também deslanchou. Também. Olha aí, a parceria rende frutos para muita gente, né? Daqui a pouco eu vou até fazer isso, passar pelos ativos do fundo. Deixa eu comentar uma coisa. Recentemente eu tive a oportunidade de entrevistar o Ricardo Mader, da JLL, justamente para falar do mercado hoteleiro. E ele me contou, trouxe dados dizendo, olha, as diárias não param de aumentar.
só que os custos também não. Então a margem, né, tá curta. Nesse momento eu pensei imediatamente, quer dizer, negócio bom para quem sabe gerir hotel. Para quem não sabe, Fica no caminho. a diária aumenta, mas não vem lucro. E aí fica no meio do caminho, né? Isso, nesse momento, é mais uma coisa que reforça a oportunidade, essa compra oportunística que a gente vai falar já da 10ª emissão, da 16ª emissão, esse momento todo. Juro lá em cima, NTNB pagando quase 7 e tal, não sei o quê, e ao mesmo tempo o mercado hoteleiro numa fase boa de preços, mas não de margens. Vamos entender um pouquinho o que está acontecendo com o mercado. Desculpe, o Crestana ia falar, eu estou cortando. Não, para você, eu vou te complementar, eu Caio, entramos. O que está acontecendo com o mercado é o seguinte, tá? Muito interessante, tá? A pandemia foi um horror, tá? A gente lembra na pandemia, o fundo ficou sem distribuir um tempão, tá? E ela afetou todo mundo que tinha hotel, tá? Todo mundo. Todo dono de hotel não só não tinha rendimento no hotel, mas tinha que pagar o prejuízo do hotel, os funcionários, a segurança, a água, a luz, etc, etc. Tá? E quem por acaso tivesse algum tipo de alavancagem financeira tinha que pagar os juros. Tá? Sim. Isto fez com que muitos proprietários de hotel, principalmente proprietários institucionais, tá, entrassem numa situação complicada. Tá? Muito bom. Acabou a pandemia, tá? O mercado começa a recuperar, tá? E começa a recuperar numa velocidade muito mais forte do que a gente achava que ia recuperar. A gente achava que o mercado hoteleiro, em função de todas as feridas, tá, da pandemia e de todos os ônus que a pandemia gerou, que isso ia engatinhando nos próximos anos, mas não aconteceu assim. Logo em 22, 23 foi um ano excepcional. Este ano tá um ano muito especial, um ano excepcional. A gente acabou de ver os números de outubro, o rendimento de outubro foi fantástico. Os números de novembro estão fantásticos. São Paulo bombando por conta, entre outras coisas, dos eventos artísticos, shows, etc. Com perspectiva de crescer ainda mais, porque ainda está para entrar a casa de shows do AMB, está para entrar o Pacaembu, a operação do Pacaembu, além de tudo que já tem. Então, você tem essa perspectiva de recuperação de mercado que vai ser cada vez mais forte. Tá? Então, a gente tem um momento, tá, que dono de hotel está muito ferido por conta da pandemia, ao mesmo tempo que a rentabilidade dos hotéis está muito boa. Tá? Então, é um momento muito esquisito, tá? Onde você consegue comprar ativos hoteleiros por um excelente preço, tá? Porque os donos estão feridos, os antigos proprietários, os investidores estão feridos, tá? Performando maravilhosamente bem, com perspectiva de performar melhor. Tá? É um momento meio único de mercado, muito doido. E é interessante que aí chega o fundo imobiliário como um fator de oxigenação desse mercado, né? Como sempre foi em todos os setores, mas para a hotelaria você não tem muitas alternativas, e até o próprio player institucional também agora, são poucos que têm liquidez para fazer essas oportunidades, como eu digo, porque arbitrar esse cenário que o Diogo trouxe é para quem tem liquidez, para quem entende produto. Então, quem que tem liquidez agora? A gente está levantando recurso para o único veículo que faz isso com o ativismo poder ser e continuar sendo esse player. Caso contrário, são os players institucionais. Por exemplo, BTG fez uma operação muito grande agora. Verdade, saiu na imprensa 1 bilhão e 600 milhões de reais na compra de hotéis. 1,6 bi aproximadamente, de uma aquisição que a gente está fazendo, enfim, está em todos os lugares da imprensa, a gente está se organizando aí nesse processo. Então, a composição desse cheque, Max Invest faz parte, então ele está usufruindo dessa super transação. Fala um pouco dessa transação. Como eu falei, geralmente essas nossas emissões são oportunidades. Teve essas duas que eu mencionei anteriores, que era o empreendedor de alguma forma precisando de liquidez. Aqui tem um grupo grande, que é a Accor Invest, que é o braço proprietário de ativos da Accor pelo mundo, e a exposição deles de ativos na América do Sul é muito pouco representativa no que representa o grupo proprietário. Não faz sentido para mim, 3% de tudo que eu tenho de ativos de propriedade é América do Sul.
não é a minha melhor estratégia focar nessa vertente, vamos tirar o capital para fazer outras coisas. Nada a ver com a Accor. A Accor permanece operando, etc., vai continuar, é o principal player aí de operação hoteleira, mas surge uma oportunidade. Quem que é o comprador natural disso? Pô, a gente tem liquidez, a tese é fantástica, como o Diogo falou, muita rentabilidade, poxa, e aí surge aquela janela onde a gente pode comprar com grande desconto uma carteira muito boa. Então, o Maxinvest ele está usufruindo dessa janela. Então, você está com o slide ali aberto, acho que o pessoal está vendo. O que a gente está fazendo aqui, Diogo? É um pouco do comprar barato, vender caro, comprar... A gente tem batido muito nessa tecla aqui com você e outros fóruns, eu aqui com o Rui outro dia, sobre a nossa visão de comprar no atacado e vender no varejo, né? Essa é muito a nossa filosofia aqui do banco, para logística, para hotelaria, enfim. Ou seja, poder comprar um portfólio desse, né, pujante. Assim, a gente fala em hotelaria em múltiplos, tá? Então, assim, eu sei que o seu público é um público mais do cap rate, que é a mesma coisa, é 1 sobre, né? Quando a gente fala em múltiplo, ó, por exemplo, vocês estão vendo aqui na ponta da direita aqui do slide 8.3. 1 sobre 8.3 é 12, né? Então, assim, você está na prática, o cap de 12 é um múltiplo, é uma questão só de educar os dois mercados, mas a gente fala a mesma linguagem. Então, assim, nós compramos este portfólio para o Maxinvest num cap rate de 12% para cima. Ou seja, muito, muito barato para um ativo hoteleiro que nós sabemos, como vocês podem ver no meio do slide aí, que o múltiplo que se negocia o mercado real, ou seja, a pessoinha que vai comprar, é 17 mais, ou seja, um múltiplo abaixo de 6, o cap abaixo de 6%. O que na nossa linguagem de mercado, de cap rate, é muito caro. Sim. Então a gente consegue comprar a 12% e vender a 6%, mais ou menos. Ou em outras contas mais simples e mais do dia a dia, você está comprando um imóvel que dá o sonhado 1% ao mês, pensando já que um dia você vai vender ele para alguém que aceita ganhar 0,5% ao mês. Perfeito. E por que alguém compra esse imóvel no 0,5% ao mês? Que é a renda residencial. Existe esse paralelo. Você fala, eu estou aqui no 6% porque... E aí, voltando, por que eu botei um pouco essa história, Arthur, que você fez a provocação de agora, no momento que a gente está, de juros elevados, etc. O brasileiro tem um pouco desse DNA patrimonialista, né? São vários, mas o brasileiro tem muito disso, aqui em São Paulo também isso é muito forte. Tem muita gente que gosta, inclusive é cotista no Maxinvest e também compra o flat, tem umas coisas muito interessantes. Mas gosta como reserva de valor, com proteção, e pensa, eu vou deixar 300 a 500 mil reais que eu tenho aqui, eventualmente eu vou comprar 2, 3 flatzinhos que vai me render 0,5%. Por quê? Porque está protegendo a inflação, entendeu? É um pouco essa cabeça da turma que compra essas unidades. Com qual frequência? Com muita frequência. Esse ano a gente vendeu mais de 50 unidades do portfólio. Ano passado a gente vendeu na ordem de 40 e poucas unidades também, ou seja, este ano, com o juro já mais alto, inclusive os meses mais recentes agora, que piorou, né, o mercado, nos últimos 45 dias a gente vendeu 9 unidades, não foi isso, Caio? Exatamente. Para investidores individuais. Esse marco ele é bem interessante, né? Porque você tem um início de ciclo de aumento de taxa de juros a partir do mês de setembro e nós comercializamos 9 unidades nos meses de setembro e outubro. Então o investidor ele já tinha informação que a taxa de juros estava subindo, todos os economistas do mercado discutindo qual que é o juro terminal, ou seja, não estava acabando por ali o aumento de taxa de juros e nós comercializamos 9 unidades. Então é um investidor que ele continua tendo muito ativismo. Perfil patrimonialista mesmo. E assim, até uma história que aconteceu mês passado, exatamente o que o Crestana comentou. O adquirente, ele era cotista do fundo, ele falou pra gente que era cotista do fundo, mas ainda assim ele queria escriturar lá uma unidade com o nome dele a 6%. Assim. Interessante. Mas tem um motivo adicional interessante, porque esta pessoa que compra os ativos que o Maxinvest eventualmente vende, tá? Ele não é aquele típico comprador que comprava no lançamento dos flats, tá? Sim. Aquele comprador menos informado, que comprava muito na emoção, não seja sócio da Accor nesse investimento. Ele não é mais este. Ele é uma pessoa que ele é bastante informado e ele conhece bem o mercado de condotéis. Ele sabe que apartamento ele vai comprar, que empreendimento, aonde, tá? Porque ele tem a corretora. Existem todas as corretoras, isso é uma coisa interessantíssima. Existe um grupo relativamente grande de corretoras, e eu falo corretoras porque a maioria delas são mulheres mesmo, de corretoras do mercado de secundário de condotéis. Essas corretoras conhecem
muito de hotelaria, conhecem muito de investimento hoteleiro, é interessante, conhecem mesmo, tá? E conhecem muito de cada empreendimento em si. E por que essas pessoas compram? Tá? Por que esses compradores do mercado secundário compram isto? Porque eles também estão vendo esta perspectiva de valorização desta unidade ao longo dos próximos vários anos. Tá? Eles sabem medir que não tem mais oferta de quarto no mercado, não está aparecendo projeto novo, e eles estão vendo que a diária está crescendo, eles estão vendo que o resultado está crescendo, tá? E eles falam, puxa, eu vou comprar, tá? Porque o ano que vem vai ser um pouco maior, e o outro ano vai ser um pouco maior. Então, é um bom investimento. A gente fala, não, mas ele compra a 0,5% ao mês. 0,5% hoje, mais a valorização imobiliária. Tá? Isto faz muita diferença. E lembra que a gente está falando aqui de um eixo pequenininho dentro de São Paulo capital. Em essência, toda a carteira está aqui, Faria Lima, Berrini, Juscelino, um pouquinho de Morumbi, Vale de Congonhas, né, Diogo? Então, assim, você... na cabeça dessas pessoas, e eu entendo, é uma questão de proteção patrimonial, com valorização, a questão de dificuldade de replicar. Então você está preservando o valor, segurando a inflação, então um pouco essa tese. Se eu vou entrar nesse mercado, querer comprar imóvel, saber que eu estou comprando um imóvel do HTMX significa que tem horas e horas e horas de inteligência de mercado. Se esse imóvel está dentro do HTMX, ele não foi escolhido à toa. Né? É que nem alguém quer montar um pequeno comércio, monta perto de um McDonald's, mano. Gastaram milhões de dólares para escolher aquele lugar. Monta ali perto, tá tudo resolvido. E mais, você vai ser sócio do HTMX, né? Porque provavelmente o HTMX vai ter dezenas de unidades lá e você vai comprar 1, 2, 3 lá dentro. Exato. Esse seu comentário é interessante também, Arthur, porque você sabe, realizar a aquisição do imóvel muitas vezes passa por uma complexa auditoria jurídica. Sim. E também você comprar do Maxi Invest, você tem também essa segurança. Exato. Você sabe que é um ativo que passou por uma diligência jurídica de um escritório reconhecido, de um time jurídico, do BTG, então você tem também essa segurança que o seu vendedor, ele tem uma grande, né, robustez numa análise também de integridade da propriedade. Muito tempo e papel nessa história toda aí, né? Exatamente. E acho que, assim, só comentando aqui, né, que tem um slide que mostra o mapa e que corrobora um pouco dessa estratégia de como a gente está bem localizado. Na sua analogia, que eu acho que é muito interessante sobre o McDonald's, você consegue ver claramente a nossa estratégia aqui. Então, tem um eixo aqui na parte de cima do mapa, ali de Avenida Paulista, imóveis localizados próximos da Avenida Paulista. Você tem depois ali uma grande concentração entre Faria Lima e Itaim Bibi, aí um pequeno outlier ali, que é o Ibis Ibirapuera, mas também está muito próximo da Vila Nova Conceição, que é um outro eixo que não precisa de muito comentário para dizer como está valorizado. Frente do INSPER. Na frente do INSPER. E depois aqui o eixo da Chucri Zaidan, que também é um grande eixo de valor, assim, acho que são 3 grandes concentrações que o fundo tem e que eu acho que corrobora muito com tudo que a gente está falando, né? Paulista, você não consegue replicar, você não consegue simplesmente comprar um lotezinho ali, subir um próximo hotel. Faria Lima, Chucri Zaidan são regiões de fato que tem uma grande, são consolidadas, né, e com muita demanda de hospedagem e com uma grande barreira de novos entrantes. Não é qualquer aventureiro que sobe um hotel nessas regiões. E muita gente que tem essa cabeça patrimonialista tá falando, mas pô, vocês compram essas coisas tão boas, por que vendem? Por que não segura o tempo todo? Já aconteceu do Maxi Invest desinvestir 100% de um hotel? Assim, tem algum que se eu pegar um relatório gerencial de uns 10 anos, vai aparecer um hotel que não existe mais lá dentro? Com certeza, porque tem um dos critérios, quando a gente faz o nosso plano do que a gente vai vender, dos ativos que vão ser vendidos, esse plano é muito... A gente não vai vendendo à medida que vai aparecendo o comprador. Não é assim. A gente fala, não, este ano nós vamos vender isto, tá? Este ativo, este. E tem um critério para isto, tá? O critério é porque a gente entende que ele já valorizou bastante e de repente é o momento de valorizar. Agora, um dos critérios, por exemplo, é exatamente a gente concentrar naqueles ativos que a gente tem mais. Então, nós tínhamos ativos que a gente tinha 3 apartamentos, tá?
Toma conta de 3 apartamentos ou toma conta de 80 apartamentos, é mais a mesma ou menos lógica a mesma da coisa. Accor que o Crestana estava explicando. É Então, muito pouco do meu portfólio, não vale a pena. Quando a gente investe, tem pequenas participações, então no início o Max Invest tinha 43 hotéis. Hoje ele tem 23 hotéis com praticamente o mesmo número de apartamentos. Então, teve vários hotéis que a gente saiu inteiro porque a participação era pouco relevante. Ou seja, na história do Max Invest, a gente já chegou a adquirir ou comprar quase 1.000 apartamentos no todo, né? Ele nasce com 650 aproximadamente, né, Diogo? Chegou muitas compras e vendas, então foram quase 1.000 hotéis, unidades, né, ou seja, flats adquiridos e mais de 530 vendidos na história dele, né? Então esse é um pouco o ciclo, de forma que agora a gente está com 430 aproximadamente apartamentos e mais os que a gente está adquirindo agora. E falando dessa aquisição, nesse mesmo slide aqui do mapa tem 3 ali circulinhos, ou tem 3 ali quadriláterozinhos ali. Que São Paulo Ibirapuera, São Paulo Morumbi, Novotel Morumbi, são esses? É o que a gente está comprando, são 4 na verdade. 4, né? São 4 aquisições, na prática é mais do mesmo. E essa é um pouco a graça, assim, não é que a gente está comprando um porque saiu, estamos especulando uma nova praça, tem um greenfield, não, a gente está comprando praticamente tudo que a gente está comprando é o que a gente já tem no portfólio. Então, vamos detalhar um pouco mais. 16ª emissão, a intenção é captar quanto em dinheiro? 250 milhões. 250 milhões, Esse que é já nosso estão cheque. endereçados para... Pra Entrou esse 250 portfólio. milhões, já sai e já fecha esses negócios. Para esses aí, perfeito. E você estava falando daquela grande operação de 1 bilhão e 600 milhões. O Max Invest participa disso. De que maneira? Um desses ativos... 250 milhões ele está comprando diretamente. Então a gente está falando desses ativos. Sim, parte deles, né? Porque a aquisição grande do banco é muito maior, tem um monte de coisa, tem coisa no Rio de Janeiro, tem desenvolvimento lá dentro, que não é o que o Max Invest faz hoje. Então esses são imóveis da Accor, a Accor já era sócia do Max Invest, vamos dizer assim, já era dona de uma parte dos imóveis, e ela sai dessa parte, o Max Invest quer aproveitar a oportunidade de comprar. Por exemplo, o Ibis Morumbi. Na frente do Shopping Morumbi, você tem 2 prédios ali que se encontram, que é o Ibis Budget e o Ibis Vermelho, né? Esses 2 hotéis, o Max Invest tem propriedade lá dentro e a Accor Invest tem propriedade lá dentro. A Accor Invest falou, eu estou saindo. Eu falei, opa, peraí, eu quero, conheço, faço gestão aqui há tanto tempo. Inclusive teve uma missão que a gente fez um tempo atrás para inclusive comprar esse e a gente está conseguindo entrar a um preço fantástico, praticamente assim, no preço que a gente já tem hoje na carteira, que é aquele lucro absurdo para soltar. De novo, é a compra no 12 para vender no 6. Então, assim como esse, a gente está comprando no Novotel, no Morumbi, que é um dos que melhor performou versus budget em todo o portfólio que a gente está adquirindo, foi uma surpresa muito positiva, e provavelmente a gente deve comprar também o Ibirapuera, que é o da frente do INSPER, também mais um pouquinho. Então, essa é um pouco a nossa alocação da emissão. E a compra, você insiste que é um preço muito bom. Isso é importante, né, faz parte da tese. Também, acho que as pessoas podem estar se perguntando, mas por que um vendedor profissional, um cara gigantesco, internacional, por que ele está vendendo barato? Qual é o motivador dele para isso? Não é uma questão de vender barato, a questão é vender. Ele, por uma decisão estratégica, ele está concentrando onde ele tem muita representatividade, que é a América do Norte e Europa. Sim. Já há muito tempo ele está precisando simplificar a operação dele. E calhou de conseguir um comprador. É isso. Assim, não é uma questão de ser barato ou caro, é o preço que existia. Ou era isso, ou não era isso. Era binário. Você acha um cara que o preço com que dava 1.600 no bolso para comprar o seu portfólio todo de uma vez resolve o problema. E para ele foi natural. Né? Ou seja, é aquilo que o Crestana já comentava. O mercado hoteleiro, principalmente para grandes transações, e você entrevistou o Ricardo aqui a semana passada, e o Ricardo é o mestre nessas grandes transações hoteleiras, a gente sabe que esse mercado é muito pouco líquido. Né? E alguém que queira vender um grupo de ativos grande para este mercado, neste mercado aqui, você não vai encontrar muitos compradores e acaba tendo que negociar preço. Não tem muito jeito. Mas você sabe, eu fiz essa pergunta agora, mas fizeram essa pergunta para vocês quando veio a última emissão para comprar o Ibis Congonhas. Mesma coisa, você é tão bom assim, por que tá vendendo barato? E o tempo mostrou que, de fato, o preço estava bem adequado, eu já visto o resultado que já tem dentro do fundo. Foi muito interessante essa emissão, Arthur, porque a gente fez uma emissão a R$92 na época, e esse você usou também bastante de case. Naquela época a gente fez a emissão, eu gosto de insistir nisso porque eu acredito que há exceções para a regra da emissão abaixo de patrimônio, que não é o caso dessa emissão agora, depois eu vou chegar lá nela.
O Ibis Congonhas, quando fizemos em 21 para 22, a gente fez marginalmente abaixo do patrimônio. Marginalmente não, foi bem abaixo do patrimônio, porque a destrava que Congonhas representava era maior do que a diluição pontual, aquela tese toda que a gente já falou algumas vezes, mas para quem aqui não conhece a tese, a gente tinha uma patrimonial ali à época próxima de 121, 122, a gente fez uma emissão pequena para o fundo, mas a R$ 92, só que esse ativo que a gente estava comprando, ele, no dia seguinte a gente dobrou o valor dele, que a gente comprou praticamente a metade do valor que ele estava, de forma que a patrimonial do Maxinvest foi para 120 alto, 128, 129, ou seja, no dia seguinte ela teve a emissão 92, caiu, mas a gente já remarcou e foi para 120 alto, ou seja, criamos valor ali com isso. E o legal não foi fácil naquela época, a gente não fez nenhum esforço, foi absolutamente institucional. Não foi fácil convencer o player institucional que ali tinha uma destrava de valor muito óbvia. E aí a gente ligou para 3, 4 casas, é uma colocação pequena, tá, puxa vida, eu não conheço, é um fundo um pouco diferente e tal. Não tem problema. A gente conseguiu colocar, e para aqueles que entraram, foi muito forte. Então a gente vai colocar aqui, Caio, acho que é até legal você falar da rentabilidade lá do... O que foi então a rentabilidade dele, Caio, aí? Esse slide ele é bem interessante, né? Porque aqui tem uma tese de investimento, um estudo de caso, que a gente conta um pouco dessa história. Então, assim, só recapitulando, e é legal que esse slide ele mostra exatamente como que estava em agosto de 22. O rendimento que nós pagamos logo na emissão foi 0. Nossa. E não foi 0 à toa, foi 0 porque ainda estávamos recuperando o prejuízo acumulado da pandemia. 23 meses sem distribuir, se não me engano. 23 meses sem distribuir. O investidor, ele adquiriu um fundo que não pagava rendimentos, ele adquiriu um fundo que estava abaixo do seu valor patrimonial, ligeiramente acima do valor de tela, porque a liquidez naquela época, como o fundo não estava distribuindo rendimento, a gente teve uma queda de liquidez. E quem confiou nessa tese conseguiu acumular uma rentabilidade de 171% nesse período. Caramba. É um percentual que chama muito a atenção. O que a gente está falando aqui é 243% do CDI, ou 143% acima do CDI. Então, assim, é um retorno muito expressivo, é um retorno muito significativo. E acho que é um pouco dessa tese de você ter uma entrada no momento correto. E aí a brincadeira aqui foi a seguinte, porque é isso aqui que você está vendo, na janela inteira, um senhor resultado, ainda mais CDI, que agora voltou, e já está há um tempo já num patamar elevado. Agora, na época, eu lembro que quando ele voltou a distribuir, a cota corrigiu muito rápido. Mas quando ele voltou a distribuir na época, e quando a gente remarcou. De fato, aquilo que a gente falou que a gente ia fazer, a gente fez. Então, assim, teve um dos investidores institucionais nossos que colocou ali, 10, 15 milhões de reais naquela emissão a R$ 92. Sem brincadeira, foi o quê? 3 semanas depois? Foi 2 ou 3 semanas depois. Acho que isso aí que você pode puxar. Depois tem lá, as informações são públicas. Houve um bloco de quase 10 milhões para um player que queria entrar a R$ 122, e ele fez de 90 para 122, fez assim 35% em 2 semanas só. Assim, o negócio, a TIR foi absurda, aquela TIR analisada, não é nem para você fazer essa conta. Então, assim, esse tipo de coisa existe, é possível. Então, assim, não é que eu digo que isso vai acontecer agora. Não, a nossa tese agora, obviamente, ela agora não é uma questão só de arbitrar ali uma questão da falta de renda. Hoje ele já está performando muito bem. Então, a coisa agora é entender como que funciona a dinâmica da renda no Maxinvest. Se quiser, a gente pode falar também um pouquinho disso. Só uma provocação exatamente sobre essa questão da renda, e esse gráfico ele acaba mostrando isso, né? Você consegue observar claramente como a renda ela tem uma sazonalidade, e não é coincidência que essa sazonalidade está sempre no primeiro trimestre, que esse número cai. E olha que interessante, tem sempre uma redução na rentabilidade, que é reflexo da queda do valor da cota nesses mesmos períodos. Então, diminui o rendimento, as pessoas vendem a cota. Olha que interessante, início de 2024, a queda no valor da cota porque caiu o rendimento de janeiro de 2024. É impressionante, assim. E esse gráfico tem aquilo que a gente falou logo no comecinho, né? Esses 2 tons de azul. Então tem o azul mais escuro, é aquele rendimento recorrente. O que é isso? É renda da operação hoteleira. As pessoas foram lá, se hospedaram, pagaram, isso gerou faturamento, tira custo, lucro, distribui. E o azul mais claro é quando o fundo vendeu com lucro os imóveis, e aí pega o lucro e distribui também. E essa, assim, a gente tem 2 grandes eixos dessa emissão, que acho que é a beleza aqui que a gente gosta tanto. Um é o componente renda e um componente capital. Fala do componente renda, que é esse gráfico que você está.
Olha que interessante, você está com um horizonte muito longo aqui na tela e você está vendo que praticamente 2/3 dele teve venda, que são todos os mais recentes. Aqui eu não estou de cabeça olhando o gráfico, mas é mais de 2 anos aqui, todos os meses com venda de ativos e distribuindo isso. E geralmente o componente ganho de capital é maior do que o componente renda recorrente. Isso aqui é o que você está vendo. Pô, mas o primeiro terço aqui do gráfico não tem venda. É aquilo que o Caio falou, você está saindo da pandemia, não tinha renda para trás. E como não tinha renda, a gente não queria arbitrar um preço para vender. A gente gosta de olhar o múltiplo, de olhar o cap rate, para poder defender. Como não tem um espaço para trás para poder precificar adequadamente, a gente falou, não, vamos vender, segura. Quando voltou, tem um horizonte de 6, 7, 8 meses de renda, a gente já consegue mostrar para o investidor e voltar a vender. Então, a partir de então, a gente tem todos os meses vendendo e vendendo bastante unidade. E bastante unidades, esse aqui são 40 por ano aproximadamente. Lembra que o fundo tem 440 unidades hoje, mais as que a gente está comprando, ou seja, tem um bolsão muito grande de unidades lá dentro. Mas voltando à história, o que você está vendo aí? O fundo, quando ele estava agora recentemente a cota R$190, ele representava o que essa cota? Um ágio de 40%, quase 45% a patrimônio, ou seja, muito importante. E principalmente porque existe um componente de lucro que distribui. Isso era quase um dividend yield de 19. Muito forte. Como é que eu quebro esse 19 do yield, né? Um componente que você falou que é o recorrente, que é na ordem de 9%, o fundo antigo, né? Antes da 9% de recorrente, mais 10 de lucros. Então é isso que era o 19 de yield. Beleza. O que a gente está fazendo agora? Recorrente. A nossa aquisição ela é melhor do que o cap médio da carteira. Ou seja, ela rende mais do que a média da carteira atual. Ou seja, o nosso 9 recorrente vai para uns 10,5%. Vai subir 15%, quase 20% aqui, né? Então, a nossa renda recorrente é 10,5%. Como é que você enxerga isso? Bom, a sua cota R$150, você vai receber do recorrente R$1,30, R$1,35 de cota. A gente estima aproximadamente na média, né? Porque é sazonal, mas essa é a média. Ou seja, dá 10,5% aproximadamente. Beleza. E a venda? Eu vou fingir que essa nova aquisição eu não vou vender nada por enquanto. Vamos supor que não, só eu quero ser bem conservador. Vamos pegar o voo cruzeiro que vocês estavam vendo na tela lá, que você tem o pinga-pinga mensal, vamos supor que é só essa carteira que a gente vai continuar vendendo. Na prática, como ele representaria 1 a 1,20 do fundo antigo menor, eu vou dobrar o fundo. Então vamos supor que é metade disso. Eu vou até ser mais conservador, 40 centavos por cota do novo fundo dobrado. Então assim, eu tenho 1,30 de recorrente, mas os 40 centavos conservadoramente sumindo aqui, eu tenho 1,70. Este yield é 14 mais. É mais ou menos isso que ele vai ter de voo cruzeiro na cota 15, 150 que ele está entrando. Então esse é um pouquinho que a gente está vendo. É um fundo que vem com uma boa distribuição, 14, 15, fora as destravas adicionais de valor, seja nas novas vendas que a gente não está falando, e tudo isso que a gente faz de ativismo lá, que destrava valor. Pô, a gente mostrou aqui a ocupação da hotelaria está em 60%, ela deveria voltar para 60% altos, 70%, o Diogo pode explorar isso. Então, componente renda, é isso a história. E o componente capital, que eu falei rapidinho aqui, você tem hoje uma cota patrimonial que vai para 180. Ou seja, a cota hoje é 134, só que a gente está comprando uma carteira que, ao remarcar essa carteira, como fizemos lá atrás, vai para 180, que é 20% acima do que ele está entrando hoje no mercado. O mercado, digo, na emissão. Ele consegue hoje pagar 150, uma cota que vai valer 180 daqui a 1, 2, 3 meses. E uma cota que a gente sabe que o patrimonial vale, porque a gente vende com muita recorrência, porque o patrimonial no Maxi Invest, boa parte do portfólio é método comparativo. Lembra, laudo de avaliação geralmente é fluxo de caixa descontado. Sim. Mas, se você tem uma boa base amostral, comparativo. Você pega lá no site das corretoras do Diogo ali, você pode pegar as transações do mês passado e falar, opa, já sei, o Staybridge está saindo a 800 e pouco mil reais. Então esse é o valor do lado. Então assim, vai para 180. Então o cotista que entra a 150 tem 20% de upside patrimonial, no mais conservador, tem outras formas de interpretar que vai para cima, estou limitando por baixo, e tem uma recorrente de 14% a 15% assumindo lucro na venda de unidades. Muito, muito importante essa explicação, e eu vou te cutucar e explorar algo a mais aí. Da primeira vez, esse gráfico que o Caio mostrou, ali você tinha uma compra de imóveis muito barato e o cotista estava comprando a cota muito barato, abaixo do patrimonial, quem estava entrando. Agora você está comprando imóveis muito barato de novo e o cotista está pagando um ágio sobre o valor patrimonial. Ele está pagando um pouco mais caro do que vale aquele patrimônio. Então,
essa composição toda que você fez do que tem para destravar é importante para as pessoas pensarem, justifica eu pagar um pouco mais caro do que vale o patrimônio? A minha forma de explorar isso, Arthur, o cotista hoje está entrando com um desconto de quase 20% à nova patrimonial. A nova patrimonial. Porque se ele não entra, não existe a nova patrimonial. Se ele entra, existe. Então essa nova patrimonial já está contratada. A gente já sabe, vai para pelo menos 180. Pode ir até 200, dependendo da nossa métrica de avaliação dos ativos, eu vou copiar por baixo. Então, você tem razão. Porque assim, qual que é a nossa preocupação principal, e sempre foi minha, do Diogo e do Caio? Proteção dos cotistas atuais. A nossa bandeira vai ser sempre do cotista atual. Pô, se o fundo hoje está 134 patrimonial e a gente sabe que ele vai para 180, vamos ver qual que é o meio do caminho que eu consigo emitir com ágil a patrimônio, de forma que, olha, só de colocar caixa dentro do fundo eu criei valor para o meu cotista atual. E por que eu falo isso? Porque o novo cotista vai ser meu cotista atual daqui a 1, 2, 3 anos, entendeu? E eu vou fazer isso por ele também. Se eu tiver a possibilidade de fazer uma emissão com um pouco de ágil, porque eu sei que para fotografia D0, fotografia agora, eu crio valor para todo mundo antigo, beleza. Mas para o cotista que entrou, D1, ou seja, vai dar 3 semanas, você está com 20% de desconto para o patrimônio novo, entendeu? Então, é um ganha-ganha. Muito interessante, muito interessante. Porque a situação ela é perfeita para uma emissão, num mercado financeiro que está de ponta cabeça, e o HTMX negociado acima do seu valor patrimonial. Então, para quem já acompanha bastante o mercado de fundo imobiliário, sabe que o cotista gosta disso, o gestor mais ainda. Eu falo que o fundo acima do patrimonial, o gestor tem obrigação de emitir. Obrigação. Lógico que ele tem que ter o que comprar, mas é que o dinheiro está barato. Se o dinheiro está barato, ele tem que captar esse dinheiro. A gente está tendo aqui também uma aula de finanças corporativas. Vocês já mostraram a decisão de investimento, e agora vocês estão mostrando a decisão de financiamento. Eu vou vender cotas do HTMX ao preço tal. Então, financio a esse preço, compro a esse preço e o resultado provável é tanto. Isso é uma aula de finanças corporativas, as duas pontas das operações, investimento e financiamento. E nesse momento, na anterior você falava, eu vou pegar um dinheiro mais caro, porque eu vou vender abaixo do patrimonial. Só que eu vou comprar o ativo tão mais barato que uma coisa compensa a outra. E agora vocês gestores estão pegando o dinheiro mais barato. As pessoas estão pagando acima do patrimonial, o dinheiro está mais barato para você. E ainda comprando um imóvel mais barato. Sim. O resultado disso tudo vai parar dentro do fundo, não vai parar para nenhum gestor, e o saldo tende a ser vantajoso para todo mundo. Olha que legal, duas derivadas dessa conversa. Uma, a nossa aquisição a 60% do valor do book, do laudo de avaliação dos ativos aproximadamente. Então, a gente está comprando um portfólio de 250 milhões, que é maior do que o MaxiInvest atual, esse portfólio inteiro a 60% valor de book. Então ele tem uma apreciação potencial aí de mais de 50%, aí 55%, enfim, para o valor de book. Assunto 1. Segundo, e aí naturalmente o MaxiInvest inteiro vai surfar isso, vai criar mais um grande bolsão de lucros para ir soltando ao longo do tempo. Segundo é cota mercado. Porque uma outra forma de encarar essa sua provocação, Arthur, o fundo vem negociando com consistência há muitos meses com 40% de ágio ao patrimônio. Sim. Eu estou dando a chance do cotista entrar com só, sei lá, 10 e pouquinho, 8% de ágio ao patrimônio. É assim, estava com 40, eu te dou a chance de comprar com 8 de ágio ao patrimônio. Então foi um pouco essa a nossa filosofia quando a gente precificou. Então isso é outra dúvida importante e interessante. Você tinha a oportunidade de fazer essa emissão a 40% de ágio? Não. Porque ela não ia sair. Se eu for fazer em valor de 190, que é o valor a mercado, provavelmente não ia conseguir consumir tudo. E aí, então assim, o nosso trabalho aqui, né, Caio, foi muito nesse sentido, né, de como que a gente consegue equilibrar pelo tamanho da emissão de forma que a emissão saia. Que todo mundo ganha se a emissão sair. Não adianta fazer uma tese maravilhosa de 200% de ágio ao patrimônio, não vai sair a emissão. Ou 40%, que era a cota atual. Você tinha que proteger também, né? Qual que era a narrativa desse novo adquirente, dele ter um incentivo que não seja só comprar aquela cota na tela igual ele estava comprando no 190, mas colocar esses 250 milhões que vão favorecer todo o pool de investidores, né? Acho que essa era uma principal questão, de entender a viabilidade e calibrar essa viabilidade para apoiar os dois grupos de investidores. E aí essa decisão do preço é algo pensado, calculado e proposto em assembleia? Sim. Do preço da nova emissão. Isso é uma questão que é muito interessante do HTMX, né? Que foi a governança de ter aprovado essa emissão em assembleia. Sim.
É uma emissão que, obviamente, foi muito relevante para o tamanho do fundo, 250 milhões para um fundo que estava com um pouquinho mais de 200 milhões, mas que os investidores eles aprovaram em assembleia. Tivemos essa governança dos investidores, não só autorizando o volume, mas também as características-chave dessa emissão. Todas as características relevantes da emissão foram aprovadas pelos investidores em assembleia. Isso não foi só uma deliberação do gestor, né? Um ato do administrador. Exatamente. Isso é uma provocação legal, porque na própria assembleia, né, Caio, a gente desenhou ali uma tabela de quanto de ágio a gente consegue fazer nessa emissão, bem na sua provocação. Poxa, 5, 10, 15, até 20% de ágio. A gente começou a desenhar o que daria, de novo pensando que o novo cotista vai ter um belo upside para essa nova patrimonial. E aí a gente conversou bastante com a base, com cotistas, etc. E começamos a calibrar o que dava, o que não dava para aceitar fazer e sentir um pouco de mercado também. Então a gente chegou meio que nesse número mágico aí, 150, representando ali por próximo de 8% de ágio, e foi um pouco essa a matemática. E assim, acho que só é importante agora que a gente está falando da oferta, reforçar uma mensagem que o Diogo disse no início. Como que está o setor agora? O setor ele está no momento de recuperação, onde ainda existe uma rota em termos de diária média para capturar, aonde ainda, fugindo só do mercado de hotelaria, mas olhando para o mercado de eventos da cidade de São Paulo, existem grandes lançamentos para acontecerem na cidade. O turismo de negócios, né, de alguma forma ele está contratado, a cidade de São Paulo ela continua pujante, mas o turismo de verdade, turismo de lazer da cidade de São Paulo, ele está no desenvolvimento, ele está nesse processo crescente, né, como o Diogo disse. Então acho que só para arrematar e reforçar esse comentário que a gente disse antes, agora no contexto da oferta, acho que isso é importante o investidor também ter, que é um momento assim, muito especial para a cidade de São Paulo e para os investimentos. Diogo, no começo desse fundo, a base você conhecia muito bem, às vezes eram até clientes seus já na consultoria que tinham... Continuam sendo. Continuam sendo, era isso que eu ia perguntar. Continua tendo esse contato com os cotistas? Muito, é interessantíssimo, porque eu estava pensando, estava ouvindo o Crestano explicar toda a lógica da estruturação financeira, da captação e tudo. E para mim é muito importante entender profundamente essa lógica, ainda que não é minha especialidade, quer dizer, essa especialidade é exatamente do BTG. Sim. E o gostoso é exatamente essa parceria, isso, né? Essa complementação. Só que eu sou chamado a explicar esta lógica no chopp e nos almoços com meus amigos, entende? Porque todos eles são investidores do Max Invest e ficam me cobrando. Assim. Outro dia teve um evento lá da Hotel Invest, né, que a empresa está fazendo quantos anos? 30 anos? 25 anos. E tava cheio de cotista lá, né, Diego, das antigas, lá é legal, porque o pessoal de fato participa, vive isso, né, é uma turma muito próxima. Então, essa combinação de escritura com cota que o Crestano falou, você vê isso desde o início do fundo, na verdade. Porque o fundo Max Invest, o cotista do fundo Max Invest, hoje o perfil do cotista é um pouquinho diferente, porque hoje nós temos 35.500 cotistas. Quando o fundo começou, ele tinha 230 cotistas, alguma coisa assim. E esses 230 cotistas, e quando ele tinha 500 cotistas, eram tipicamente pessoas que investiam em condotéis, eram investidores de condotéis que olharam para o fundo e falaram, o fundo é um investimento em condotel que eu gosto, tá? Só que com umas vantagens adicionais, que são as vantagens típicas do fundo imobiliário, isenção fiscal, etc, etc. Puxa vida, faz sentido eu ter cotas do fundo, tá? Faz parte da lógica deste mercado. Eles continuam, todos eles, tá? Continuam tendo investimentos em condotéis, investimento direto, e cotas do fundo Max Invest. Mas é um tipo de cliente que ele traz para o Max Invest um pouco as mesmas características que tem um investimento em condotel do ponto de vista de comportamento do investidor. Então, as assembleias do Max Invest são assembleias de uma presença muito maior do que as assembleias de um fundo normal, a participação desse investidor, o acompanhamento é muito interessante, é um perfil muito específico do Max Invest. Então vale a pena você que talvez ainda não invista em fundo imobiliário, estude um material publicitário. Você teve aqui uma conversa, entendeu que muita gente combina as duas coisas, e eu sempre falei que elas não são excludentes. Aliás, eu gosto de falar que ganhar mais não é mais certo do que ganhar menos.
Certo é ganhar, errado é perder. Você ganha com fundo imobiliário, eu ganho comprando a escritura, estamos os dois certos. Quem ganha mais, quem ganha menos, isso é efêmero, não é verdade? Agora, combinar investimentos diferentes, essa é a grande essência da gestão financeira, né? Fazer a diversificação de portfólio. Então, se você já investe em imóveis, se já teve um flat, um condotel, está vendo e conhecendo uma tese de muitos anos de fazer isso via fundo imobiliário, né? Vai tomar um café lá com o Diogo também, quem sabe eu tive a sorte, quem sabe você também tem, e começa a investir nesse mercado de fundo imobiliário e aí vai descobrir cada vez mais coisa para investir, né? Muito bom, senhores, brigadíssimo pela conversa, sempre um prazer, uma aula quando tenho a oportunidade de conversar com vocês. Caio, Diogo, Fernando, muito bom, viu? Obrigado. Obrigado, Arthur. Eu queria dizer que aquelas 2 horas do café que eu gastei com você foram um dos tempos mais bem investidos da minha carreira. Muito obrigado. Obrigado, Arthur. Obrigado, Arthur. Tenho certeza que você gostou e aprendeu muito sobre esses 2 mercados fascinantes, hein? Continua acompanhando, na semana que vem a gente se fala de novo. Um grande abraço e até lá.